E aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Craftcast, uma edição especial, a edição aí do Abril Azul, mês que debate, discute e procura soluções junto à sociedade para o acolhimento, o acompanhamento de pessoas com autismo. E esse é o tema que vai nortear o nosso episódio de hoje, que está muito especial. A gente recebe aqui duas autoridades no assunto aqui em Pernambuco e que bom que essas autoridades são profissionais de educação física. Então, se você é profissional de educação física, já se interessa por esse tema, já vem pesquisando aí como construir uma carreira nesse tema e ajudar a sociedade nesse problema, que não é problema, e sim a gente tem várias soluções apontadas, mas precisamos de soldados para que essas soluções sejam realmente efetivadas na nossa sociedade. Esse é o seu lugar, então fica com a gente aí, porque vai ser uma conversa muito produtiva. Ao meu lado, eu tenho aqui dois gigantes nesse assunto, como eu falei para vocês, né? Professor Cadu Lins, CEO aí do Instituto do Autismo, que tem se expandido aqui na região metropolitana, está com vários planos aí para chegar mais longe em Pernambuco, quem sabe no Brasil. Estou dizendo só uma parte da história, gente, porque o resto eu acho que muita gente já conhece, né? Desse gigante aí que dedica a vida a essa intervenção aí do profissional de educação física nesse cuidado com pessoas autistas, e também o nosso professor Cássio Lucena. Gente, uma lista corrida do professor Cássio Lucena, que eu vou colocar para vocês na descrição desse episódio, que ele fez das formações dele pós-universidade, tudo muito ligado, né? Especialista em psicomotricidade, não é isso? Exatamente. E junta capoeira, coisa mais brasileira que existe nesse mundo, junta o tratamento de crianças com isso, e também aí é sócio da empresa TEAQC, não é isso? Exatamente. Então aí tem assunto para encher 5 páginas de jornais, gente. E eu sempre começo conversando com vocês sobre o ponto de partida, o que originou essas carreiras brilhantes de vocês dentro de um movimento, que não é movimento, mas de urgência da sociedade, né? O que transformou vocês, o que levou vocês a dedicarem a vida profissional de vocês a esse tema tão importante que é as pessoas com autismo, né? Crianças, adolescentes e adultos também. Aí vocês se revezem para contar um pouco dessa história, o que trouxe vocês até aqui. É só porque eu sou mais velho, não é isso? Tô brincando. Olha, realmente você falou, antes de até começar um pouco dessa história, que foi um acaso, né, um presente que a vida me deu, Henrique, eu queria te falar, você falou com relação ao profissional de educação física, então esse nicho de mercado, não é? Então eu queria falar sobre as demandas que são gigantescas, né, como você bem iniciou a sua fala, e a carência é muito grande de profissionais na área. Profissionais, eu digo com qualificação, porque somos da área de educação física, vimos pouca coisa dentro da universidade, apesar de ter uma formação excelente. A minha universidade, eu não tenho o que falar, muito pelo contrário, é o que eu faço da minha vida inteira, né? Então existe uma carência muito grande desses profissionais, mas que é importante uma qualificação nisso aí. Foi isso que eu busquei há quase 10 anos atrás. Eu estava numa linha de conforto já, digamos assim, trabalhava na área de fitness durante muitos anos, só em uma academia, que foi a Academia Performance, que nem existe mais. Eu trabalhei 24 anos na área de fitness. E o acaso me chamou para isso, para encurtar, porque a conversa é longa com relação a isso. Uma avó ficou entusiasmada quando soube que eu era contra a mestre de capoeira e que o neto dela tinha que fazer capoeira, porque o neuropediatra dele, que é digamos assim, para mim uma referência mundial, Dr. Carlos Gadia, né, ele é renomado no mundo inteiro, porque ele mora em Weston, na Flórida, e ele é fã número 1 da capoeira, e ele fala que todas as crianças autistas têm que fazer a capoeira, pelos benefícios, não só na área motora, mas na parte social, na parte cultural, no ritmo, tudo isso. Então ela ficou entusiasmada e me chamou para isso. Eu falei, eu estou curioso, mas eu não trabalho com isso. Eu trabalho com crianças, então para mim está ótimo, eu estou curioso, eu quero conhecer isso, e fui fazer uma aula experimental com ele e, enfim, estou aqui há quase 10 anos já com isso. E assim, feliz da vida, realmente foi um presente que a vida me deu, e eu tenho isso hoje em dia como um propósito, é uma missão realmente de vida. Eu quero levar esse nosso trabalho ao máximo de famílias, né, e de crianças possíveis.
Interessante. Rapaz, sabe quem é esse cara, né? Esse cara é uma lenda do fitness, né? É um prazer estar aqui. Ele ganhou, gente, a medalha do mérito da educação física de Pernambuco, tava lá, figurando entre os acima do bem e do mal dos deuses, né, Cadu? Vamos dizer assim. Mas isso, e Cadu é um cara que tem história já, inclusive já tá até mais tempo que eu nesse meio aí, a gente já conversamos bastante, lógico. A gente troca muita ideia. Chegamos a trabalhar juntos na própria Academia Performance, na época dos anos dourados, digamos assim. Anos dourados. Cadu, e aí, cara, como se construiu? Cara, a história é o seguinte, ó. Minha primeira pós-graduação foi em desenvolvimento motor infantil. Então eu trabalhava com criança também. Trabalhava no fitness lá, nas academias e tudo mais. Mas eu vinha de uma linha de treinamento infantil. Não tô falando de autismo, não, tô falando de criança. Então eu trabalhava com criança. O sedentário, o que estava acima do peso, o que tinha dificuldade de locomoção, o que queria praticar esporte. Era a minha linha de trabalho dentro de uma proposta de treinamento funcional que estava chegando aqui bem forte. E aí a gente abriu um primeiro estúdiozinho que era em cima de uma academia. Pra você ter ideia como ele era pequeno, assim, era em cima de uma academia, era uma sala de uma academia. E aí colocamos um tatame, uns materiais assim. E de repente começou a aparecer muita criança com problema motor, sabe? Com déficit motor, com uma dificuldade de falta de tônus, que a gente chama, na mão ali. Ele não tinha força para segurar um lápis, uma caneta, ó. E aí dentro do trabalho de desenvolvimento motor infantil eu fazia toda essa parte. Mas começou a aparecer uns casos muito mais difíceis do que a linha do desenvolvimento motor indicava, vamos dizer assim. Todos os testes eram feitos e não era motor só. E, rapaz, essa questão tem alguma questão cerebral, alguma questão de neuro. E aí foi quando as mães foram se sentindo mais confortáveis para dizer: eita, Cadu, é porque ele é autista. Ele é autista. Ele é autista. E aí opa, então tem alguma coisa acontecendo aqui. Anos depois eu vim saber que é porque aquele ano tinha saído o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental. Naquele ano, várias características tinham sido englobadas dentro do diagnóstico do autismo. Então, muita gente que não tinha se descoberto autista, naquele ano começou a se descobrir. Então, aquele ano, cara, 2011, meu Deus, 11, 12 ali, o número de diagnóstico de autismo pipocou, assim. Ou seja, então, de repente, eu tava com 70%, 80% do meu público de criança autista, sem eu ter me preparado para aquilo, não vou mentir, não. Eu me preparei para dar treino à criança, desenvolvimento infantil, força, tônus, estabilização, obesidade infantil. Quando eu me vi, eu estava deparado ali com as crianças autistas. E como ninguém trabalhava, acho que esse podcast é quase um apelo aqui de que mais profissionais da educação física precisam entrar nessa área. Porque a criança autista precisa se movimentar, precisa de atividade física e ninguém está estudando isso. Tem pouca... Eu e Cássio está há 10 anos nessa área e tem melhorado, mas ainda é muito deficitário o negócio. Então, quando eu vi, eu estava estudando autismo, até sempre vai perceber ali com as crianças, eu digo, não, parou. E aí fui fazer também psicomotricidade, desenvolvimento motor infantil, neurociência, aí fui estudar toda essa parte aí. E aí depois a gente percebeu que eu queria entrar um pouco mais na área da multidisciplinaridade. Então, abrir um estudo do autismo tinha a ver com não só ter o profissional de educação física na área, mas ter o psicólogo, o fono, o TO. Eu digo, não, vamos abrir um negócio bacana aqui. Muito que surgiu da atividade física, era um local que é obrigatório, vamos dizer assim, as crianças fazerem atividade física, que eu vi isso numa falha também. Dentro do tratamento multidisciplinar do autismo, é como se a atividade física fosse excluída da história. Eu digo, opa, peraí. Atividade física é um negócio que não pode ser excluído da vida de ninguém. Seja ele autista, não autista, criança, adolescente, adulto, obeso, mulher, grávida. Já tem ciência mostrando a atividade física como benéfica para todos os públicos. E por que o autista não faz? E por que o autista não... Então aquilo me incomodou. Tanto que as primeiras unidades que a gente abriu, quer dizer, todas as unidades que a gente abre sempre são voltadas... É muito voltado para ter uma área muito legal de atividade física. Quadra, piscina, campo, área de bicicleta, Porque eu digo, não, vai ter psicologia, fono, TO, mas vamos ter muita educação física aqui. Enfim, o resto é história, o resto a gente tá aqui para contar. O resto é construção, né? Construção de base. Gente, foi muito bom que o Cadu falou sobre esse leque de profissionais até chegar no profissional de educação física e até
eu gosto muito de citar coisas para o pessoal sair desse podcast e ir atrás. Gente, Instituto do Autismo, acredito que lá você vai achar várias matérias que o Globo Esporte fez com o Cadu, com histórias incríveis de crianças que tiveram a vida transformada por conta da atividade física mesmo. E tem até a história de um menino do surf, aquilo ali marcou muito, ele leva nas palestras dele, inclusive, mas tá lá a matéria para quem quiser conferir o quanto isso mudou a vida daquela criança. E no caso do professor Cássio, ele tem lá no Instagram dele várias dessas histórias também, é tudo muito maravilhoso, porque ele usa a capoeira para interagir com isso, ele leva essa missão da capoeira para frente com crianças autistas. Isso também é muito massa, porque além de incentivar para a criança realmente liberar ali, né, todos os seus movimentos corporais, ela também sai dali com um senso de comunidade muito interessante. E aí eu pergunto para vocês, essas crianças chegam para vocês com essas deficiências todas, e aí como é que os pais entendem isso? Porque eu acho que existe um leque aí que começa com o diagnóstico, e aí psicologicamente tem a negação desse diagnóstico, mas aí quando ele é aceito, o primeiro profissional de saúde envolvido, eu acho, na minha cabeça de leigo, tá o psicólogo, que vai fazer aquelas interações ali, depois ele passa para o fono consegue fazer aquelas interações também, e depois ele vai voltando de novo para o diagnóstico, psicólogo, fono, e ele nunca quebra a terceira barreira, que é inserir essa criança mesmo, é movimentar, trazer um movimento para essa criança. Como é que essas crianças chegam para vocês? Assim? Os pais têm sempre dúvida, já chega com indicação, chegam para vocês também com muita negação de diagnóstico, porque assim, vocês se desenvolveram nesses assuntos, e eu tenho a impressão que só chegam para vocês depois do diagnóstico, depois da aceitação. Como é que chegam esses pais aí para vocês, assim, até para preparar quem está ouvindo e já está nessa área ou quer realmente seguir carreira nessa área, para eles se prepararem também, porque chega uma família, né, e não só uma criança ou uma adolescente, né? Então, Henrique, eu queria antes de... A pergunta toda que você formulou foi uma maravilha, excelente, né? Eu já te parabenizo por conta disso. O que o Cadu acabou de falar com relação à importância da atividade física, de uma forma geral, para o público, de uma forma geral. Não só criança, mas criança, adolescente, adulto, todos eles. E independente até do neurodesenvolvimento, se é uma criança típica ou não. É importante a gente falar, você falou sobre diagnóstico, né? Outra coisa, existe uma pesquisa, né? Eu tenho essa pesquisa, posso até enviar para vocês depois, acho que o Cadu também conhece isso, porque é da área, que quase tem um percentual assim, bem significativo com relação a, digamos assim, um atraso motor, né? Então, o atraso motor no diagnóstico, não tá? No diagnóstico do autismo, hoje em dia, antes era uma tríade, hoje é uma díade, onde a parte de comunicação e social andam juntos, antes eram separados. No diagnóstico novo tem a comunicação e digamos, a sociabilização andam juntos, e os movimentos repetitivos, né? No diagnóstico não entra as questões motoras, e nessa pesquisa, quase 80% das crianças dentro do espectro autista, eles têm alguma questão motora. Existe uma neuropediatra, que eu gosto muito dela, ela fala como se a parte motora viesse como uma comorbidade dentro do autismo. Então, a importância da educação física, da psicomotricidade para essas crianças de uma forma geral. E quando a gente fala de criança, como falou Cadu, trabalha com criança. A gente até hoje trabalha com criança. Então, às vezes, tem essa pergunta até de mães. Você só trabalha com crianças deficientes? Eu falo, eu trabalho com crianças. Se existe um atraso motor, o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás desse atraso motor, vou querer utilizar os marcos do desenvolvimento para igualar esse ator. Eu faço uma avaliação motora, né? E nessa avaliação motora eu descubro a idade motora da criança. Ela tem 10 anos de idade, mas ela pode ter um atraso motor e está com 5 anos de idade na idade motora. Então, ali eu traço os objetivos dela. Então, normalmente já vem com o diagnóstico. Outras não vêm com o diagnóstico por conta da aceitação que você falou. É uma dificuldade muito grande, é o luto, quando se sabe do diagnóstico. Então, às vezes, meu filho, eu era assim quando era pequeno, a mãe relata algumas coisas e o pai também. A aceitação é um grande problema. E a gente fica quieto, não vai atrapalhar em nada. Se ela veio, não tem o diagnóstico ou tendo, a gente vai começar a terapia, ela não vai se prejudicar em nada, muito pelo contrário. O quanto antes o diagnóstico for feito e o quanto antes as terapias começarem, o sucesso vai ser muito maior para o desenvolvimento dessas crianças. Então, a primeira coisa, veio para a gente com o diagnóstico,
fazemos uma tríade, conhecer essas crianças em primeiro lugar. A gente precisa conhecer muito bem, faz uma anamnese com a família para tentar conhecer o máximo que puder na parte comportamental, na parte motora, cria um vínculo com aquela criança. Em seguida, a gente traça todo o planejamento dessas crianças e faz os registros das sessões diárias. Nesse registro da sessão diária, a gente tem a parte motora, que é a principal, mas entra a parte cognitiva e comportamental também, que eu gosto muito de atuar nessa área comportamental. Por quê? Porque ela ajuda muito nas nossas atividades. Aí eu digo, onde estão as formações dos profissionais de educação física? Ele entra naquilo lá, ele tem que ter um conhecimento. Se ele não tem um entendimento, por exemplo, da parte comportamental, ele vai ter muita dificuldade nas atividades com a criança. Se a criança tem um comportamento inadequado, está na atividade dele, ele não sabe como agir, que forma, que conduta ou que tipo de estratégia ele vai usar para determinado comportamento inadequado. Então, fica mais por aí com relação ao diagnóstico que você falou. Então, é muito importante a parte de atividade física e a psicomotricidade. É muito difícil hoje em dia, dentro do diagnóstico, um neuropediatra, que é a pessoa indicada para dar o diagnóstico, não compete a nós, nem a psicólogo, só neuropediatra ou psiquiatra, que são as pessoas competentes para dar o diagnóstico, entendeu? E isso, infelizmente, tem crescido de uma forma assim, exorbitante, absurda. Hoje em dia já está atualizado, onde tem 36 crianças nascidas, uma está dentro do espectro. Então é um dado meio que assustador, né, com relação a esses diagnósticos, entendeu? Cadu, e essas famílias, como chegam para você, assim? Ele falou uma coisa bem interessante que eu queria muito, porque vocês estão fazendo sempre um bate-bola. É muito comum para a sociedade, eu leigo, ouvir isso. Olha, o neuro disse que a minha criança, ela tem 10 anos, mas é como se ela se comportasse como uma criança de 5 anos. Eu acho que a sociedade já está mais esclarecida em relação à questão neurológica. Mas o que você falou sobre essas pesquisas de movimentação corporal mesmo, nas idades, é novidade, eu acho que para todo mundo. Né, achei interessante esse gancho, Cadu, até para passar a bola para você sobre como chega essas famílias e se elas têm noção de tudo isso, assim, em relação ao movimento do corpo dessa criança, adolescente, enfim. Não, tem zero noção de qualquer coisa. A criança, no dia que a família recebe o laudo do diagnóstico ali, já vou considerar essa que recebeu o laudo, ela tá perdida. Autismo é um negócio assim, que ninguém sabe nada. Se quer meu desabafo aqui, a gente tá falando dos profissionais de educação física, mas eu vou em faculdades, às vezes, falar. Alguma disciplina lá, o professor me chama pra... A faculdade de educação física, ninguém sabe nada de autismo. Não é que ele saiba atuar com a criança. Não, isso já é mais pra frente. Ninguém não está estudando autismo. Eu falo muito assim, ó. Esse dado que Cássio falou é muito alarmante. 20 anos atrás, a gente tinha uma criança para cada 1.000. 1998, era uma para cada 1.000. O último dado foi 1 para 36 nascimentos. Então, assim, é como se a gente esperou ter esse boom pra agora estar conversando sobre autismo? Quando que há 5 anos atrás a gente ia estar num podcast falando sobre autismo? 5 anos atrás, não ia? Então, assim, como é que as crianças, as mães chegam? Sem saber de nada, estão perdidas, estão... recebi um diagnóstico e agora eu faço o quê? Eu tenho que direito? Quem é o profissional que eu procuro? Sabe? Então, é isso que eu tô dizendo. Autismo é um negócio que precisa ser mais debatido, porque tá todo mundo muito perdido ainda. Essa questão dos marcos de desenvolvimento que Cássio falou, não só na parte motora, existe marcos de desenvolvimento para fala, para comportamento, para audição. Com 2 anos de idade a criança deveria estar falando 200 palavras. Isso não é motor, isso aí é parte de fono, é parte de fala, né? Desenvolvimento de fala. Se não está falando essa quantidade de palavras, ela está atrasada em relação ao que deveria estar. Parte motora, se ela ainda não fica em pé sozinha com 14 meses, que seria o marco do desenvolvimento de ficar em pé, tá atrasada. E aí você tem que sair avaliando todos os marcos em relação ao desenvolvimento, né? E o autismo é isso, é um desenvolvimento atípico dos marcos de crescimento, de comportamento e tudo mais. Então, como é que as famílias chegam? Perdidas. As famílias estão perdidas, sabe? Elas não sabem com quem eu vou buscar primeiro. É a escola, é um advogado, é o plano de saúde, é um profissional, Tanto que a educação física sofre muito disso, porque tem pouca gente trabalhando na área. Então, por exemplo, ela nem sabia que a educação física ajuda, por exemplo, no desenvolvimento da fala. Na psicomotricidade lá, quando você vai entender a criança em relação ao mundo, ao seu corpo em relação ao movimento, ajuda a expressão corporal, ajuda a questão de comportamento. Então,
É isso que eu digo, o autismo é um negócio que a mãe tem que entender, a sociedade deveria entender, obviamente, que a criança não pode ser tratada segregada, agora ela só precisa de fala, agora ela só precisa de... Não, é o mesmo ser humano, precisa ser tratado de maneira holística ali, na fala, no comportamento, na atividade física, enfim, na sociedade. Então eu acho que as famílias chegam perdidas até hoje. É bem complicado isso que a gente está falando, porque agora a gente sempre esbarra nessa deficiência do serviço público no Brasil e essa desigualdade monstruosa de renda do nosso país. Renda e esclarecimento, educação, enfim. E aí eu quero trazer isso para vocês que formam times de profissionais de educação física há um tempo. E o que é que vocês... o que chega para vocês de pessoas que muito provavelmente já trabalharam e muitas vezes não teve vivência nenhuma. A vivência foi, se formou em licenciatura, foi para a sala de aula, se deparou com esses dados que vocês estão falando. Crianças que às vezes nem têm o diagnóstico ainda, mas claramente são autistas e estão sendo negligenciadas ali por qualquer outro problema social, comportamental, enfim. Ou também se formou e atende crianças em espaços de prática, e aí a gente está falando mais de um pessoal que tenha mais grana, que tipo assim, natação, artes marciais, jogos, e também se depara com isso, só que aquilo ali é um ambiente onde não é especializado como o ambiente que vocês trabalham hoje, e a pessoa tem que se ver ali desafiada. Do mesmo jeito que vocês começaram há 10, 12 anos atrás. Como esse profissional poderia ser mais trabalhado? Porque eu sei que vocês estão catequizando um monte de profissionais por aí nos treinamentos, palestras e tal. Qual o primeiro passo para esse profissional se especializar? Que tipo de coisa ele tem que ler? Que tipo de ajuda ele tem que pegar para realmente começar a fazer diferença nesses dois universos, escolar e também na questão do atendimento nas atividades físicas em geral e esporte, né? Henrique, você tem mais uma vez assertivo na pergunta, foi muito interessante com relação a isso. Bom, eu vou falar um pouco do que eu fiz, né? E o que eu acho. Hoje em dia, nós temos uma dificuldade, acho que o Cazu tem essa mesma dificuldade de fazer seleção de profissionais, né? Ou qualificados, estagiários. Lá no nosso espaço, que é o TQC, o que a gente faz? Eu tenho digamos assim, a carreira profissional dentro do nosso espaço. Se ele entrou como estagiário, né? Ele vai ser um assistente estagiário, ele sempre vai ser assistente de algum dos profissionais que tem a capacitação, que já é terapeuta. Eu considero terapeuta aquele profissional de educação física que fez uma especialização, seja ele na psicologia, desenvolvimento infantil, seja no ABA, que é a análise do comportamento aplicado, trabalha com a parte comportamental, seja no próprio TEA, que é o transtorno do espectro autista, alguma especialização. Ele teve essa pós-graduação ou mestrado, ele vai ser um terapeuta para essa criança, um terapeuta do movimento que a gente fala. Então, ele de estagiário, ele se formou e não tem especialização, ele vai ser professor assistente. Depois que ele tem a pós-graduação, ele passa a ser terapeuta e vai atender a criança individual, porque o nosso atendimento é individual, apesar de trabalhar várias crianças ao mesmo tempo, porque a gente provoca muito essa coisa do social das crianças, essa interação e compartilhar com outras crianças. Então, essa é a forma que a gente faz a carreira do profissional lá no nosso espaço. Quando eu entrei e eu vi que eu tinha achado algo que era o que eu queria fazer da minha vida. Inclusive, eu larguei tudo que eu fazia na época. Eu tinha vários alunos de personal. Eu tinha a zona de conforto. Porque pessoas da minha idade já estão procurando uma aposentadoria. E eu estou correndo atrás. Eu estou me sentindo um adolescente quando se trata desse trabalho. É um lugar... com mais de 30 já, Cássio? Eu estou com um pouquinho o dobro disso que você está falando. Com muito orgulho disso aí, Cadu. E aí, o que acontece? Então... eu fui buscar, o que eu vou, todo mundo, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer, cada um que me dissesse alguma história. E o que eu fui? Eu fui consultar um grande amigo que formou a educação física comigo, é Ibrahim Daniel G, para mim é um guru meu, apesar de formarmos em educação física na época. Ele foi para a Itália, passou boa parte da vida dele lá, fez uma formação em psicomotricidade relacional. Eu vou explicar um pouco para vocês isso, a diferença entre relacional e funcional, né? Ele foi para lá, fez essa formação com o cara que criou isso, que foi o André Lapierre, né? O falecido André. Eu não tive essa oportunidade de estudar com o André, mas eu estudei com a Anne Lapierre, que é a filha dele, francesa,
E foi a coisa mais acertada que eu fiz. O conselho de Ibrahim deu na medida, porque a psicomotricidade é algo que é muito, muito importante no meu trabalho hoje em dia, junto com a capoeira também. Então, eu preciso explicar mais ou menos para o público o que é a psicomotricidade. A psicomotricidade é uma ciência que desenvolve as habilidades motoras, isso é associado a aspectos emocionais e aspectos cognitivos. Então, não tem como separar aquilo que o Cazuza fala, o movimento, a fala, tudo isso está junto. O sujeito autista ou qualquer outro sujeito, é ele e todos têm. Não tem como separar a tua mente, né, toda a parte emocional que você vive, da parte dos movimentos. Isso muito pelo contrário. E isso, no nosso trabalho, ajuda demais ao desenvolvimento de uma forma total para essas crianças, né? A capoeira entra de que forma disso? A capoeira é uma ferramenta, né, que eu digo uma ferramenta, é um objeto central do nosso trabalho. Então, eu vou falar mais uma vez, Dr. Carlos Gardias, duas coisas que ele falou. Isso foi bem atual. Em uma live que eu fiz com ele, o Dr. Gardias falou, olha só, hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande com relação ao espectro autista e existe uma defasagem muito grande, uma carência muito grande de profissionais. E daqui a 20 anos vai continuar da mesma forma. Isso é uma coisa lamentável para a gente, porque hoje em dia a gente não procura profissionais, a gente fica garimpando profissionais. Primeiro, eu não quero que ele tenha um currículo enorme. Eu quero que ele seja gente, que ele goste de criança, que ele se apaixone pelo aquilo que ele está fazendo. Porque é o único momento que hoje em dia, ou a gente está pensando lá na frente, ou está pensando lá atrás. Hoje em dia, quando eu estou com uma criança dessa trabalhando, eu não penso em nada, eu só vejo ele ali na minha frente. Então é dessa forma que a gente vai, a gente abraça isso aí, né? E é algo que a gente faz com o maior carinho do mundo, entendeu? Cadu, só mais uma vez, né? Porque tá um bate-bola interessante. É sobre formação de times mesmo, e foi interessante o que o professor Cássio falou lá no TAAQC, que ele faz realmente a estrutura de carreira de um profissional de educação física. Se forma, atua como professor, se interessou pelo tema, faz a especialização, já migra para outro cargo, e a gente percebe que dali o céu é o limite, né? No Instituto do Autismo existe esse mesmo processo? Como é que é a questão de formação de times? É mais ou menos igual isso. Na verdade, o que a gente busca hoje no profissional, primeiro é a vontade, né, dele querer trabalhar com autismo. Eu já desisti desse caso, de achar gente que já estudou autismo, porque não estava achando. Não, você tem que então vamos achar e vamos formar as pessoas. Então ele muitas vezes começa como estagiário, e aí ele vai entender desde a atividade física, os conceitos de atividade física, até a psicomotricidade, ele começa a entender ali. Se forma, vai para alguma formação. Geralmente a gente orienta ou psicomotricidade, ou ABA, ou autismo, inicialmente. Ou desenvolvimento motor infantil, são as quatro. Todas essas são especializações. Todas são especializações. Eu brinco muito com eles assim, quanto mais vocês entenderem de autismo, mais vocês vão ter que estudar. Então tem hora que eu digo, tu não tá preparada, vai estudar autismo. Tô falando de exercício, vai estudar autismo. Agora tu vem pra psicomotricidade, agora tu vem pra desenvolvimento motor, agora tu vem pra... enfim, aí varia. Tem um monte que dá pra você ir estudando. O que não pode é ele parar. Depois de formado como profissional, ele vem... a gente chama de ser o aplicador profissional, o profissional ali da história, com os seus estagiários já ajudando a desenvolver mais gente. E aí a gente tem dois caminhos lá. Ele pode vir para uma área também de gestão. A gente desenvolve essa área de gestão, que é onde a gente vai estudar os resultados das crianças. Ele vai ali pegar a análise de todos os resultados das crianças para a gente comparar, para a gente ver as evoluções, para a gente participar de rodas de conversa com equipes multidisciplinares. Ou ele vai migrar para uma área de treinamento e tudo mais, que é desenvolver mais profissionais nessa área de formação, né? Então, assim, trabalhar com autismo é um negócio que você cada vez mais estuda e tem que ir estudando, né? Você tem que ir estudando família, você tem que ir estudando esportes, tem um monte de estudos aí mostrando a prática esportiva no auxílio de desenvolvimento cognitivo e social de autistas. Então tem hora que eu boto ele para estudar a prática esportiva, o que fazer durante uma sessão de treino coletivo de futebol, o que fazer durante uma sessão de treino coletivo de vôlei, qual a importância da natação. Então tem hora que ele vai estudar natação, educação inclusiva, para entender como é que a educação física da escola pode ajudar a criança. Enfim, e aí a gente vai formando profissionais cada vez mais capacitados para trabalhar nessa área. Muito interessante o que vocês estão falando, porque não deixa de ser empreendedorismo, e empreendedorismo até social, porque vocês estão falando de dados, família, diagnóstico,
formação de carreira do profissional. Em nenhum momento aqui ninguém falou em lucro, renda, em nada. E aí eu quero convidar a audiência que chegou aqui, está ouvindo o primeiro CREFcast, que é profissional de educação física também, a ver a diferença disso, que eu vou jogar para vocês também, que está lá no episódio o mercado, né, como empreender no mercado fitness. E a gente já sabe o caminho das pedras, e quem nos ajuda lá é Enoque Júnior e o professor Leonardo Batista. Porém, como é para vocês desenvolverem todos esses profissionais, estarem ao lado deles para que eles possam realmente cuidar dessas crianças e de todo um capital psicológico ali e não financeiro, e ainda estruturar as empresas, né? Trazer isso para o negócio mesmo. O Instituto do Autismo é referência muito pela essa capacidade aí humanística. Acredito que o TAQC também. E aí como é que é mesclar o empreendedor social que está ali fazendo realmente com que esses profissionais sejam multiplicadores do que vocês estudaram, e também o empreendedor físico, de contas a pagar, de investimento, de melhorar a capacidade de estrutura desses institutos. Como é que é isso? Assim, são duas personalidades. Começa a chorar agora, Cássio? tem que, a lágrima tem que descer. Não, mas isso é importante a gente falar. Outra, a gente bater o escanteio e correr para cabecear, verdade? Porque trabalhamos em sala, né, na terapia com as crianças, mas tem a parte administrativa. Na minha estrutura, eu tenho uma pessoa que cuida da parte administrativa, toda essa parte burocrática, mas eu tenho que participar disso, eu tenho que ver as histórias. E como você falou, em último lugar, isso, a parte financeira, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os boletos chegam, né? Então a gente tem que pagar impostos, que não são poucos, né? A folha de pagamento, que é uma coisa que eu me preocupo demais com um profissional. Eu quero ter um capital de giro onde meus profissionais vão ser intocáveis. Eu quero realmente poder cumprir com as minhas obrigações com relação a isso. Então, eu tive a sorte de uma das graduações, das pós-graduações, eu fiz uma pós-graduação, um MBA, na parte de gestão e administração esportiva, e fiz alguns projetos com relação a isso. Na época que eu trabalhava na área de fitness, eu trabalhei com gerenciamento, eu trabalhava com a captação de finanças para a própria academia, com alguns projetos onde eu teria alguns patrocinadores que inclusive pagavam o salário dos meus estagiários. Então eu tive essa experiência já há tempo atrás, e eu tenho um pouco de experiência com relação à gestão de pessoas também. Então eu consigo dar esse mesclado, mas o que eu gosto mesmo é de estar na supervisão com os meus profissionais, porque eu entro na sala de aula o tempo inteiro. Minha sala fica aberta o tempo inteiro, para qualquer criança que chegar lá, já vai logo na minha sala. E então, qualquer AI diferente que eu escuto lá fora de alguma criança, eu já... O que está acontecendo lá, para ver se tem alguma desorganização. Não por desacreditar nos profissionais, acredito muito na minha equipe lá, mas eu sempre olho para a gente discutir, até em sala de aula, tem 3, 4 crianças dentro de sala e eu estou com os meus profissionais, vamos tentar esse manejo, vamos tentar essa estratégia para a gente engajar ele de novo nas atividades. Então a gente discute muito isso o tempo inteiro. Então, em sala de aula, quando está acontecendo isso, está a nossa supervisão também. E fora isso, semanalmente, às quartas-feiras, eu tenho reunião de supervisão. Então a gente fala de todas as crianças que a gente atende, né? Todos os profissionais, se for um substituto do outro, sabem muito bem de estar se tratando, além dos relatórios que a gente tem, todos eles, que os nossos relatórios funcionam a cada 4 meses, que a gente tem um relatório onde a gente descreve todos os objetivos da criança, vê o que foi feito aquilo ou não, e os 4 meses lá na frente o que a gente vai trabalhar com elas também. Então todos os profissionais se engajam nesses relatórios também. Então é algo que é importante para a gente. Eu sempre tive dificuldade quando eu trabalhava na área de fitness, e principalmente quando eu trabalhava na sala de aula. A gente tinha um público extremamente heterogêneo. Eu tinha idosos, eu tinha adolescentes, eu tinha todas com objetivos diferentes, idades diferentes, e trabalhando a mesma coisa. Eu tinha dificuldade de mostrar uma verdade para eles. Nesse trabalho, não tem como não ser verdadeiro. Eu tenho todos os relatórios, eu trato com os pais devolutivas, mensalmente eles recebem um relatório de todas as atividades da criança, da evolução ou não daquela criança. Então, é algo que, esse compromisso que a gente também, é a verdade. Agora, a gente não pode deixar de olhar o financeiro, porque senão não funciona, né? Mas isso, como eu tenho como uma missão
como um propósito de vida que eu falei para você, eu tenho crianças lá que eu adoto, são crianças adotivas. No meu Instagram chega muitas avós ou pais que acompanham o trabalho e de repente chegam lá. São pessoas que moram em comunidade, em vulnerabilidade econômica, que não tem condições. Chega lá, bate na minha porta a criança, eu vou fazer o quê? Vou mandar embora, eu fingir que não estou vendo? Eu abraço. Fica com a gente, nem que seja uma vez por semana, a gente vai orientar em várias coisas. Inclusive, a gente tem um projeto também com aquela comunidade do Caçote, onde tem crianças que não têm terapia alguma, e são crianças que a gente pode dizer de nível de suporte 3, porque o autismo tem os níveis de suporte, né? Quanto mais suporte for necessário, maior a severidade do caso. E são crianças severas, e a gente trata lá. São crianças que vão para o nosso espaço, tem um atendimento igual a qualquer uma. A que paga ou que deixa de pagar. Eu tenho várias crianças que a gente faz esse social. É uma obrigação, eu acho que a nossa empresa tem com relação a esse público também. É isso que normalmente que a gente faz no nosso espaço. Eu tô por aí também. Eu acho que a educação física precisa de mais gente empreendedora. Acho que a gente parece que tem um tabu, sabe? Que não se pode falar sobre isso. Se não tivesse o empreendedorismo de Cássio, ele não conseguiria abrir o espaço dele, não conseguiria ajudar tanta gente que ele está fazendo. Eu também vim de uma área, em algum momento eu fiz já MBA em gestão de pessoas, liderança, gestão de empresas. E isso tem me ajudado muito a liderar essas empresas, essas equipes, né? Acho que empreendedorismo é uma das coisas, eu sou suspeito para falar, eu sou fã de empreendedorismo. Acho que empreendedorismo é o que vai salvar muito da sociedade, sabe? Eu acho que... E hoje a gente tem, por exemplo, 5 unidades, estamos falando de quase 500 pessoas trabalhando. Então, assim, se tu não tem a experiência com isso, se tu não se debruça sobre isso, tu vai ter um time insatisfeito, tu vai ter um time não bem remunerado, tu vai ter a criança sendo atendida por alguém que está insatisfeito, e tudo não funciona, né? Tudo uma engrenagem só ali. Então tem que ter parte técnica, parte de gestão, parte financeira, parte de... jurídica, tudo isso funciona do engrenagem. Acho que a educação física precisa falar mais sobre empreendedorismo. A gente tem uma parte social lá também, porque a conta tem que fechar, se não fechar você não vai conseguir atender as crianças. A gente também tem uma parte social, a gente faz colônia de férias gratuitas, janeiro e julho, a gente faz eventos sociais durante o ano inteiro, que a gente chama de Gincana da Família, que é onde a gente tenta buscar ajudar justamente pessoas... Famílias autistas, né, de comunidade que não têm acesso. Acho que quem trabalha com isso, né, cara, você acaba tendo que se envolver um pouquinho nisso, tendo que se dedicar um pouquinho a isso. É muita gente precisando. Tu vai ver depois que o pessoal estiver assistindo esse episódio aqui, o quanto de gente vai se identificar com isso. É uma obrigação nossa uma obrigação, sociedade. Difundir o que é autismo, difundir... eu escutei uma vez de um cara, Cadu, tu tá ensinando outros professores a trabalhar com autismo, ele não vai virar teu concorrente, não. Eu digo, pelo contrário... Tomara que ele abra outro, porque a quantidade de criança autista que tá precisando não tá no gibi, assim, sabe? Pode abrir mais. Eu ajudo a quem quiser trabalhar com isso com o maior prazer e orgulho do mundo para poder atender mais famílias. Ele não pode ser egoísta ao ponto de não vou ajudar o cara, porque ele não vai ser meu concorrente. Eu vou admirar o trabalho desse cara, como eu admiro o de Cássio, como eu admiro tantos outros profissionais. Muito importante isso, Cadu. A gente tá falando de algo que pode ser até chocante a forma... que eu venha falar de uma forma pejorativa. Eu vou dizer, no nosso espaço, os meus profissionais são todos eles da área motora. Eu tenho até psicólogo lá dentro, mas é psicomotricista. Né? Eu trabalho direcionado com a psicomotricidade, com a educação física e abordagem ABA dentro do nosso espaço. Não tem uma equipe multidisciplinar ou transdisciplinar, como o Cadu falou. Mas o que a gente faz? Quando chega alguma criança, normalmente essa criança tem 4, 5 terapeutas. A gente provoca essa interação com os outros profissionais. Eu preciso saber o que é que um terapeuta ocupacional, o que um psicólogo que trata da análise do comportamento, o que uma fono está fazendo, está utilizando, que estratégia para desenvolver essa criança. Eu preciso ter esse bate-papo com esses profissionais. Isso é algo que a gente provoca porque é necessário que a caminhada seja feita juntas,
com esses profissionais, porque vai ser difícil. Se uma criança tem determinado comportamento inadequado, vamos lá, e eu uso uma estratégia comportamental, porque é muito disso, de estratégia, né, de conduta comportamental, e o outro profissional está usando de uma outra forma, não que seja errado, mas é uma estratégia diferente da minha, a criança vai ficar como nisso aí? Vai se confundir, né? O carequinha ali fala de uma forma, a tia está falando de outra forma, então o que é que eu vou fazer finalmente? Não é isso? Então a gente provoca muito isso. E outra coisa, o Cadu deve ter sofrido isso que eu sofri, e até escutei de profissional de educação física, que eu não me conformo com isso. Esse conformismo não rola na minha pessoa. Porque eu disse, eu vou coordenar uma equipe transdisciplinar, ou seja, eu como profissional de educação física, tendo um psicólogo, um fono, vários terapeutas, e eu que faço a coordenação. Não que eu saiba mais do que eles, mas eu escutei de um profissional chegar para mim e falar, como é que você vai coordenar uma psicóloga? Eu falei, meu amigo, você tem que acabar com essa história de síndrome de vira-lata, porque eu sou um profissional igual a ela, por que eu não posso coordenar, administrar aquela equipe com reuniões periódicas, né, com os relatórios, solicitando isso desses outros profissionais, né? E eu fui em busca dessas formações para ter um linguajar e conseguir entender o que um neuro está conversando comigo. Quando ele for conversar comigo em termos de relatório, a gente tem uma conversa que possa ter um entendimento de ambas as partes, em qualquer profissional. Então, é para isso que a gente se qualifica, é para isso que o profissional de educação física tem que correr atrás, e não ficar com essa história de é o último da rabeira. Quando eu comecei esse trabalho, era o último a chegar. Não, ele já faz fono, já faz isso e aquilo. E o último a chegar era na parte motora. Hoje, eu tenho isso ao contrário. O primeiro é na área motora. Está chegando muitos que não conseguiram ainda falar com outros profissionais e vêm buscar o nosso trabalho. Tá entendendo? Isso é um motivo de orgulho. E para que esses profissionais que estão entrando no mercado saibam disso. Se qualifiquem, estudem, para que a gente possa ter esse espaço profissional. Que coisa boa. Isso nada mais é que o empoderamento do profissional de educação física, né? Bem interessante o que você falou, porque vocês representam dois movimentos muito interessantes dentro, né, dessa luta pela inclusão do autismo na ordem do dia do governo, porque a gente sabe que sem a mão do governo muita coisa não anda no nosso país. E aí vocês são profissionais de educação física que lideram equipes multidisciplinares de saúde hoje em dia, então não tem essa distinção se é psicólogo, se é fono, enfim, todo mundo veio da mesma base ali, que é a formação em saúde. Que coisa boa de ouvir. E aí, gente... Henrique, desculpa eu te interromper. E outra, tem um detalhe aí também. As formações, as capacitações. Sim. Hoje em dia, Cadu deve dar curso, palestra em todos os lugares. A gente se encontra muito em alguns locais que chamam em escolas. Né? Hoje em dia eu tenho uma formação, uma capacitação que é um programa que eu montei, um programa de manejo de comportamentos de riscos. Ou seja, para tratar de crises agressivas, né, do gráfico da pré-crise, da crise e uma pós-crise com a criança. Então, essas capacitações, a gente está fazendo isso também com profissionais, levando isso para famílias e para profissionais também que precisam se capacitar para entrar no mercado. Bem interessante. Gente, a gente está se caminhando para o final. Eu acho que a conversa de vocês sobre serem empreendedores e terem tudo isso assim, serve muito para a gente também pautar o governo, pautar as secretarias municipais de saúde, pautar realmente as gestões municipais. Eu vou trazer 2 casos para vocês analisarem e também vou trazer uma solução que eu ouvi, tive a sorte de ouvir numa palestra de Cadu, até para a gente debater, e que vocês dois deem a opinião de vocês sobre o que pode acontecer na saúde pública brasileira para que crianças, autistas, adolescentes, adultos não sofram tanto com essa negligência. A cidade de Paulista, que é aqui na região metropolitana do Recife, tem para mais de 6 associações, coletivos de mães de crianças especiais, que eles falam assim, e que cobram o tempo inteiro a gestão pública, professores especializados. E já estão no 7º protesto. Eu tenho a sorte de acompanhar esses casos, cobrindo lá esses protestos, e é sempre as mesmas histórias. Olha, a professora disse que meu filho não precisa mais ir à escola, elas disseram que meu filho só vai precisar ir na escola daqui a 3 semanas, que eles estão tentando contratar um auxiliar de professora, que aí vem da área de pedagogia, ou nem está na área ainda educacional, enfim. E aí a gente vê que as crianças estão em casos, às vezes, muito extremos, que precisam de algum tipo de acompanhamento mesmo, até para melhorar a situação da qualidade de vida. E elas ficam o tempo inteiro indo na porta da Secretaria de Educação, porta da Prefeitura, parando algumas avenidas. E lá o movimento tem crescido, mais para o lado da luta e não para o lado da solução.
Aí a gente vai para o Agreste agora, na cidade de Passira, né? Viralizou lá na cidade, uma demanda bem complicada. Iniciaram as aulas, o ano letivo, e as crianças com qualquer tipo desse guarda-chuva de diagnósticos, TDAH, autistas, também disseram que, olha, gente, a gente ainda não está com os auxiliares de professores, a gente aconselha que essas crianças, por enquanto, fiquem em casa. Quando for contratado, a gente chama. Isso revolta muita gente, principalmente as mães, e começa toda aquela discussão. Na última palestra de Cadu que eu vi, ele disse, gente, o governo federal, municipal, estadual, tem que sentar e dizer assim, vamos começar realmente a trazer o benefício para todas as crianças, e a partir daí a gente conversa. Achei isso ótimo, e tenho falado em muitas rodas quando se debate isso, porque eu acho que é o único jeito de se tratar de uma forma massiva, para ver a partir daí como é que, com esse benefício garantido, como é que essa mãe vai poder realmente respirar tranquila para dizer o que é que eu posso ajudar meu filho. Aí eu quero a opinião de vocês dois, que estão vendo isso na prática todo santo dia. Como o governo, seja ele de que esfera for, pode ajudar essa situação que só tem crescido e aumentado o abismo de desigualdade nesse país? Cara, eu acho que essa é uma conversa de longo prazo e existe o ideal e o real. A gente não consegue hoje saber quantos autistas tem no município, no estado ou no país. Então, assim, pela primeira vez na vida tá se tendo um censo agora onde tem uma pergunta: tem algum autista na família? Só que já vai ser um censo furado, porque essa pergunta só tá nos formulários simplificados. Então já não vai ser um número exato. Fidedigno. Fidedigno, exatamente. Então, primeiro, a gente tinha que saber quantos autistas tinha pra gente saber, pra começar a discutir políticas públicas. Falar de terapia, vamos ser honestos, é difícil. A gente não sabe a quantidade, a gente não tem ainda benefício. A maioria das crianças, das famílias autistas, elas não têm acesso a um BPC, que é um benefício de prestação continuada, que é um benefício social que vai dar um salário mínimo a ela se ela comprovar situação de miserabilidade. Então, assim, na hora que tu falas, o que é que o governo poderia fazer? Primeiro, identificar todos os autistas. Segundo, dar o laudo a ele. Terceiro, tentar oferecer condição de vida. Não tô falando nem terapia ainda, tá? Obviamente que a ciência já prova que a criança com a terapia adequada, a intensidade adequada, ela evolui muito. Mas eu tô tentando ser realista. Isso não vai ser uma realidade tão a curto prazo. Então hoje seria mapear todas as crianças, dar o laudo, correr atrás desse benefício social que ela tem direito. E obviamente sair oferecendo cursos de capacitação para todas as escolas e setores de saúde do município. A gente foi convidado agora por uma prefeitura para capacitar as assistentes terapêuticas da rede municipal de ensino do município. Cidade de Primavera. Pô, Cadu, foi bom, foi massa, foi arretado. Agora, isso não pode ser Cadu indo, tem que ser um negócio massivo assim. Contratar Cássio, contratar Cadu, contratar todo mundo que trabalha com o time para dizer, vamos capacitar a acompanhante terapêutica, a assistente social, a professora da escola. Tem que ter um investimento massivo, que eu acho que deveria ter começado há 20, 30 anos atrás, que agora a gente tem que correr quanto tempo. Preconceito existe pelo desconhecimento. Então, na verdade, o que o governo mais deveria fazer hoje é capacitar as pessoas. As pessoas muitas vezes são preconceituosas sem nem saber o que é autismo. A gente tem uma brincadeira, Cássio, que a gente vai na rua entrevistar as pessoas. Eu saio com o microfone na rua assim. Acho que eu tive um sonho de ser jornalista. E vou entrevistar as pessoas. Chamo Cadu na rua. E às vezes a pergunta clássica é: o que é que você entende de autismo? Rapaz, tem umas respostas que é assim, ó. Não tem aqui na cidade não, né? Eu digo, não tem o que na cidade, meu amigo? Esse negócio. Eu digo, esse negócio é o quê? Não, autismo, isso é o quê mesmo? Então ninguém nem sabe o que é autismo. As respostas são as mais... O cara não saber que o profissional de educação física faz parte da equipe é até muito técnico, mas ele não sabe o que é autismo. Ou então vem com tons pejorativos do tipo, é aquele menino que fica doidinho, né? É o menino que se tranca em casa, né? Ou seja, a sociedade não sabe o que é autismo. Então, se o governo quer trabalhar com inclusão de verdade, ele tem que capacitar a sociedade. Tem que capacitar setores públicos, tem que capacitar os órgãos competentes, tem que capacitar. O que o CREF fez, me chamaram no CREF lá, cara, para conversar com todo mundo sobre o que é autismo. Então, o CREF fez, e tá faltando o quê pro CRP fazer, para o Conselho de Medicina fazer, para o Conselho de... Tá faltando o quê, sabe? Então, tem que capacitar as pessoas. Tem que fazer um censo de todo mundo e capacitar o máximo de pessoas possível. Essa é a minha linha de ideias para um poder público.
E você, professor Cássio? Olha só, embaixo. Exatamente. Está se falando do censo, isso aqui, mas estima-se que de 4 a 5 milhões de autistas no Brasil. E isso é dados que não tem como, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma estatística, tem um número mais, inclusive esse último dado é de lá, dos 36, né, um autista. E eu tive a oportunidade de trabalhar no interior aqui também. Eu trabalhei um tempo, eu fui supervisor de 2 clínicas, né, renomadas aqui em Recife. Eu fui supervisor da parte motora, eu implantei dentro dessas clínicas a psicomotricidade, a educação física com essa abordagem ABA. E no interior, aqui a gente vê isso na cidade, essa carência enorme, né, do que você falou. No interior é terrível. Essa semana eu recebi 3 crianças do interior, uma lá de Barra, eu não sei nem onde é, o cara que me falou, Barra é junto de Bonito, né? Um pai lá, sem diagnóstico, mas a mãe são os primeiros a realmente notar algo de diferente nas crianças, né? Então eles queriam buscar. E como eu falei, não compete a mim diagnóstico, né? Eu tenho um entendimento de se eu posso te encaminhar, te dar o caminho para onde você começar para ver esse diagnóstico primeiro, para começar as terapias. Em Palmares a gente notava a procura gigante com relação às escolas. Inclusive tem uma criança, uma garota, adolescente, que a gente entende, de 14 anos de idade, que foi expulsa da escola. Foi convidada a ir embora da escola. Eu fiquei assim, eu não tinha nem o que falar com relação a isso. Eu acho que o que devia ser feito, inclusive tivemos uma reunião aí, uma comissão, não é isso, Cadu, que você está envolvido, uma comissão na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, falando em comissão para justamente ajudar os direitos das os famílias, direitos das famílias autistas. Então, o que eu acho que falta é essa capacitação para as prefeituras, para as redes. Tem um CAPES, tem várias escolas estaduais que esses profissionais que já trabalham, né, com o Cadu, eu, outros profissionais na linha de psicologia e tudo, capacitar, fazer uma comissão realmente para capacitar esses profissionais da rede estadual e municipal. Tem uma dificuldade muito grande para se fazer isso. Eu tenho esse projeto, fomos até em escolas particulares aqui, dar alguma palestra com relação a esse acolhimento na escola, porque existe uma lei onde a criança autista tem por obrigação ter assistente em sala de aula. E isso é muito difícil, isso é muito mais fácil nas redes particulares, porque os pais têm condições de contratar um assistente terapeuta para estar com uma criança lá. Mas na rede pública é uma dificuldade muito grande. Na rede pública é uma dificuldade muito grande para se encontrar um diagnóstico. Eu tenho famílias lá que estão há 1 ano tentando uma consulta e não consegue. Há 1 ano. Você sabe o que é isso? Então é um absurdo isso. Existe, inclusive tem planos de saúde que montam a equipe também de profissionais. E inclusive tem plano de saúde que foi proibido pela justiça de atender crianças atípicas por falta de qualificação dos profissionais. Então eu já vi condições em escola que eu achei absurdo. Uma criança ter uma crise agressiva na saída da escola e um profissional da escola, o cara era professor de jiu-jitsu, botou a criança no chão, botou o joelho no pescoço da criança, quer dizer, imobilizou, quer dizer, uma coisa assim, extremamente invasiva. Aquela criança precisa de proteção e não de agressividade, muito pelo contrário, acalmar ela. Então, acho que o poder público se engajar, né, os deputados, nossos deputados, vereadores, a prefeitura, né, o governo do estado, com essa nova gestão, ver essa possibilidade, olhar com mais carinho para esse público que é gigantesco e que necessita. Eles estão na rua o tempo inteiro. Eu vejo o sofrimento das mães todo início de ano letivo. É impressionante o que eles buscam atrás de uma vaga na escola e às vezes, não tem vaga na escola. Mas como não tem? Tem para outras crianças, não tem para mim, é porque... Então é um sofrimento total. A gente compartilha disso com essas famílias. Então acho que capacitar esses profissionais da rede pública de uma forma geral, eu acho que é um caminho já para melhorar e quem sabe trazer mais pessoas qualificadas para poder ajudar essas famílias.
Muito importante. A gente sempre termina o nosso CREFcast pedindo que a pessoa dê um conselho ao profissional de educação física nas mais diversas áreas. Já passaram por aqui a área acadêmica com as coordenadoras de curso, já passou aqui e que vai estar no ar em breve. Duas feras aí do atendimento básico em saúde da educação física, o mercado para quem quer empreender com academias, enfim, já passou também por aqui todo o pessoal do CREF falando de como funciona o conselho. Agora com vocês eu acho que a gente podia fazer uma coisa diferente, porque eu sei que esse podcast, esse episódio em especial, não vai ser só ouvido também por profissionais de educação física. Eu queria que vocês primeiro falassem para essas pessoas que estão nos ouvindo onde elas vão encontrar mais informação sobre isso, né? Falasse das redes sociais de vocês, do Instituto do Autismo, quem sabe, do TAQC e outros materiais onde essas pessoas podem sair daqui e ir atrás de mais informação também para a gente, né, fazer todo esse caminho para quem chegou aqui só pelo tema, só pelo nome que a gente vai colocar nas redes sociais e precisa ainda de mais ajuda, mais informação. Eu queria que vocês fizessem essa lista de dicas para a gente encerrar aí com esse caminho a ser seguido. Que luz aí, que lanterninha a pessoa pode acender mais na internet para procurar mais informação, além das redes sociais oficiais de vocês também? Vai! Bronca! Ó, hoje mesmo eu recebi algumas mensagens de um grande amigo, né, que foi da minha época, eu acho que você conhece também. O Diogo me procurou: Cássio, onde é que eu faço um curso, onde existe alguma especialização que seja adequada para que eu possa, o que é que você me aconselha? O que eu fiz lá atrás? Eu busquei alguns profissionais que eu tinha como referência para buscar o caminho correto para trabalhar com isso. Então eu tive uma certa calma para primeiro começar as formações. Então eu dei algumas dicas, mandei vários artigos para ele, ó, dá uma lida para ver o que é que você gosta mais disso aí. Não esquece dessa parte comportamental que eu acho importantíssimo para você. Você vai fazer uma formação no TEA, tudo bem, mas lá na frente você vai passar uma nota fiscal e um plano de saúde vai falar o que é o TEA, eu sei, mas que especialização é essa que eu não posso, né, te dar. Inclusive eu quero fazer um apelo aqui, né, alguns planos de saúde. Outro dia eu recebi uma cartinha lá que tinha negado como psicomotricista, como profissional de educação física, não poderia atuar na área de psicomotricidade, que é uma profissão, a psicomotricidade atualmente, e na educação física não podia atuar na área da psicomotricidade, porque o profissional de educação física, onde é que eu olho a câmera aqui? Essa aqui? Onde o profissional de educação física não é da área de saúde. Aí eu provoquei... Né? Eu provoquei e quis saber, peraí, eu estou há mais de 30 anos, né? Quase 40 anos nessa profissão, e agora que eu estou sabendo que eu não faço parte disso. Eu fui vacinado na época dos primeiros da área de saúde. Então, o que eu fiz? Eu busquei o CREF, o Conselho Regional de Educação Física, e as universidades. Por favor, me faz uma carta. Eu provoquei o jurídico do CREF, que eu quero parabenizar aqui, porque fui muito bem recebido, e o jurídico do CREF me deu um parecer mostrando as profissões que faziam parte da área de saúde. Então a gente mostrou para o plano de saúde isso. E hoje em dia é a psicomotricidade, que o profissional de educação física não pode trabalhar. E outra, é uma profissão, não é o profissional de educação física, é o psicomotricista, que é um profissional, tá entendendo? E eles falam que só o psicólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Que pode trabalhar nessa área e outra coisa. Então vamos lá provocar de novo essa questão aí. Então buscar algo que seja interessante, como eu falei, buscar algo que futuramente você vai ter uma certa independência de assinar uma nota fiscal, onde como psicomotricista ou profissional de educação física, trabalhando como terapeuta. Então, buscar isso. Eu quero já de antemão dizer que nosso espaço lá está... Você não tem a porta aberta, você tem a chave de lá. Então, não tem restrição de nenhum profissional, nenhum. Cadu, já visitei. Ele visitou, a turma dele toda foi para lá e vai ser sempre bem-vindo. E outra, não é bem-vindo numa portinha aqui, não, eles entram na terapia, participam com a gente, não tem isso. A gente tem espaço para todo mundo, conhecimento é algo que a gente vai buscar, a gente não esconde ninguém e é uma obrigação nossa de estar passando isso para outras gerações, para outros profissionais, cada vez mais tentar fazer um esquadrão aí do bem para atender toda essa população que necessita. Existe uma demanda muito grande, existe espaço para todas essas pessoas. A concorrência é algo bacana, que a gente está aqui discutindo
e é a nossa classe que está em jogo. Certo, e aí para achar é só colocar lá Cássio Lucena. Cássio Lucena, tira o A no final, no Instagram. A rua fica... Eu fico na fronteira, é em Embiriage que eu chamo, entre Embiribeira e Boa Viagem, perto do Le Parc, é um ponto de referência, fica na rua Barão de Água Branca, número 438. Ok, a rede social lá, também do lado. Cássio Lucena, tira o A no final, só certo. Isso. O TA, que você também tem redes sociais? Tem, mas assim, usa mais o Cássio, que já vai já direto chega para lá, já chegando no Cássio, chega lá, né? Chega lá. Cadu, e aí, como é que essas pessoas saem daqui, começam a se formar, faz também o serviço aí do Instituto? Eu vou nessa linha de Cássio aí também, portas abertas o tempo todo, aparecer para tomar um café, tomar uma água, conversar um pouquinho. A rede social da gente, cadu.lins e Instituto do Autismo. Lá vai ter um monte de insights assim que vocês vão dar uma olhada e ver. Esse caso fala é muito importante, ver o que é que você gosta, tá? Não entra nessa área porque é moda, porque é novidade, porque eu quero dar dinheiro. Não, a minha dica é, se você se identifica com o trabalho com crianças, adolescentes autistas, se você quer se identificar, na verdade, quer se jogar lá, vai lá, aprende um pouquinho, vê o que é que a gente faz, vê se quer fazer aquilo e depois a gente vai para as formações clássicas aí de aba, psicomotricidade, autismo. Você vai ver que é um mundo encantador, sabe? É um mundo que você vai sendo puxado para dentro aqui, daqui a pouco você tá mais dentro do que você imaginava, assim. Você se sente bem, na verdade, com aquilo, porque todo dia é um caso diferente, é uma história diferente, é uma história de superação diferente. Então a pílulazinha que eu deixo aqui é que a educação física precisa invadir mais essa área. Isso que acontece aí, que Cássio falou, do plano de saúde, tem a ver porque ninguém tá invadindo essa área, tem a ver com que a gente tá omisso, deixando de atacar uma área que é nossa. Atividade física, seja para qualquer público, é nossa. Se tá ali, a gente tem que invadir isso. E o autismo precisa da educação física. Então é uma pílulazinha que eu tô deixando aqui pro pessoal que tá nessa área e quer entrar nessa área. Que maravilha, eu acho que marcamos história aqui no CREFcast, foi muito bom recebê-los, né, dentro dessa campanha do Abril Azul, que o CREF de Pernambuco, tá, gente? Você chegou de outro estado, o CREFcast é um produto do CREF de Pernambuco, mas que está aberto aí para debater toda a educação física em todo o Brasil e em todos os países que falam língua portuguesa. Que bom encontrar vocês. Gente, chegou aqui pelo YouTube, curta nosso vídeo, deixa um comentário para que essa conversa chegue a mais pessoas. É urgente que esse debate realmente tome conta de todos os espaços públicos e privados. É muito importante. Está ouvindo a gente por alguma plataforma de áudio? Spotify, dá 5 estrelas no nosso podcast para que essas conversas possam também chegar a mais pessoas, possam figurar entre os podcasts de saúde aí, que eu acho muito importante, né, os mais ouvidos do Brasil. E sempre favorita a gente em qualquer outra plataforma de áudio, ou se chegou também pelo Instagram do CREF12PE, assista essa entrevista completa, nesse bate-papo completo, tanto no YouTube, só ir colocando aí lá CREF12PE, quanto nas outras plataformas de áudio, buscando sempre por CREFcast, tá bem? Muito obrigado aí por vocês que acompanharam a gente. Vocês, meu Deus do céu, obrigado por existirem nessa sociedade aí, que necessita tanto de pessoas iluminadas como vocês. Muito obrigado. Gente, a gente se encontra no próximo episódio e é isso. As descrições das redes sociais, tanto do professor Cássio quanto do professor Cadu, estão na descrição dos episódios em todas as plataformas para vocês não se perderem também, tá? Muito obrigado e até a próxima.